Salve a todos com a paz de Cristo, que é a mesma habite nos corações. Não sou de maternamente, amém? O vídeo de hoje eu quero agradecer a Deus por cumprir sua promessa, como Ele nos prometeu. No dia 10 de junho seria a vinda de Cristo para esse ministério. Então, nesse dia 10 de junho se cumpriu a promessa de Cristo. Irmãos, antes de iniciar o que aconteceu nesse dia 10, eu quero relatar alguns sonhos que aconteceu para que os irmãos entendam. O nosso irmão Júlio, lá de Angola, ele teve um sonho, o qual ele viu uma luz sobre o rosto do meu esposo. Então ele falava para a sua esposa: Amélia, a incorporação começou. Né? Então o que chamou a atenção desse sonho do irmão Júlio foi a luz que ele viu no rosto do meu esposo e ele falando que tinha começado a incorporação. Né? A palavra começou chamou a atenção. Então o meu esposo também, algum dia teve um sonho, o qual dizia esse sonho que a incorporação seria no período, na hora que o sol fosse nascer. Na hora que o sol fosse nascer, Cristo iria incorporar nele e partia para a eternidade. Né? Eu tive um sonho algum tempo atrás que logo após a incorporação, poucos dias depois, meu esposo morria e ficava somente a sua identidade. Ou seja, o que significa morrer? Significa Cristo ali tomar conta dele, né? Ou seja, ele na parte humana morria, mas Cristo se apoderava dele, né? Então, quero falar para os irmãos que ontem se cumpriu a vinda de Cristo na vida do meu esposo, e agora eu vou relatar para os irmãos o que aconteceu ontem. Ontem, no dia 10 de junho, nós levantamos cedinho para orar. 5h20 da manhã, nós levantamos, então fomos para o quintal, ajeitamos lá, começamos a louvar a Deus, né? Então, começou ali o processo da oração, né? E quando nós estávamos orando, né? Eu estava orando de olho aberto, porque como está numa área limpa, né? Como está no relento, né? Eu gosto de orar olhando para o céu. E eu estava orando, olhando para o céu, e meu esposo estava orando, né? De olhos fechados, né? Só que estava muito cedo, né? Não tinha ainda, o sol já tinha aparecido, mas estava nublado, com muitas nuvens, né? Nuvens brancas, né? O céu estava totalmente coberto de nuvens. Não tinha sol por esta razão. Então, enquanto meu esposo estava orando, ele viu uma luz muito forte sobre os seus olhos, o qual ele pensou: Deus está agindo nesse ministério. Aquela luz foi muito forte. Só que ao mesmo tempo ele pensou: não pode ser o sol, né? Então ele concluiu a oração, ele abriu o seu olho e ele viu que não tinha sol nenhum. Então depois ele perguntou para mim, né, se tinha aparecido o sol. Eu digo: não, o sol não apareceu, porque está muito nublado o céu. Eu orei de olho aberto, não apareceu o sol. Então ele disse: não, porque enquanto eu estava orando, eu vi uma luz sobre os meus olhos muito forte. Eu cheguei a pensar que fosse o sol, mas quando eu abri o olho eu vi que não tinha sol. Eu digo: não apareceu o sol. Então ele teve esse sinal, né, na hora da oração, uma luz forte sobre os seus olhos, o qual combinou com o sonho que o irmão Júlio teve, que o irmão Júlio viu uma luz sobre o seu rosto, e ali era o começo da incorporação. Então nós entendimos, irmão, que ontem, no dia 10 de junho, se cumpriu a promessa de Cristo. Cristo incorporou. Agora o que a gente vai ver de agora para frente vai ser o resultado da incorporação. O poder na obra de Deus. Cristo vai bramar como leão. As coisas vão começar a acontecer. Como diz, né, as revelações que o Senhor nos revelou, que não vai demorar mais depois da incorporação para tudo começar a acontecer. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né, pelo cumprimento da sua promessa, né, por Ele ter cumprido a sua promessa, por onde ter sido a vinda de Cristo para esse ministério, né? E vamos orar a Deus para que nós continuamos firmes nesse propósito, né? Ali crendo de todo o coração, né? Para que Deus possa agir em nosso meio. Então, irmãos, foi essa a experiência que eu quis contar para os irmãos, o que aconteceu nesse dia 10 de junho, né? Cristo cumpriu sua promessa, né? E agora o que nos resta é esperar, né? Para que Deus cumpra o resto do que tem que acontecer. Que Deus nos abençoe, não só maternamente. Amém. Então, como os irmãos e irmãs viram o vídeo da Deus Souza, louvado seja Deus pelo que
realmente aconteceu a incorporação de Cristo, como Deus o revelou através dos sonhos da sua serva Deusilene Souza. E agradeço a Deus pelo cumprimento, como os irmãos já ouviram, ela contando o cumprimento, que eu estava orando, quando de repente uma luz sobre os meus olhos, e ali eu senti Deus agindo, e ao mesmo tempo pensei que seria a luz do sol, mas quando terminei, então vi que não tinha sol, um sinal que, como Deus tinha revelado que a incorporação seria quando de manhã, quando o sol estivesse nascendo. Então, louvado seja Deus por ele ter cumprido a sua promessa. No dia 10 de junho de 2025, também agradeço os irmãos que tiveram a fé, creram nas promessas de Deus, estiveram unido com o quarto anjo, e agora nós veremos Cristo bramar como leão, Cristo batalhar contra a besta e a sua imagem, e o alto clamor será dado, porque Cristo estará na frente desta batalha para salvar a nós. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, agora o confessar não será mais que Cristo vai incorporar, mas que Cristo está incorporado. Cristo incorporou em seu servo no dia 10 de junho de 2025 para realizar a última grande obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Para cumprir, irmãos, o que está escrito se cumpriu no dia 10 de junho de 2025, o que está escrito na profecia em relação a Dan, que Dan é leãozinho, saltará de Bazã, Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22. Então, que Deus abençoe todo o Ministério Quarto Anjo em Angola, Moçambique, no Brasil, e agora virá também nossos novos irmãos e irmãs de todos os países para fazer parte do Ministério Quarto Anjo, e de todos os estados do Brasil também para fazer parte do Ministério Quarto Anjo. Então, que Deus abençoe a todos, e não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Eu me lembro quando Cristo incorporou no meu corpo, quando estava nascendo o sol daquele dia e partiu para a eternidade. Deus se lembrou de Jacó, Jacó de novo brotou, Cristo na linhagem de Dan, em ele a Joanã incorporou. Louvado seja o nosso Senhor, pois Cristo em seu servo, em ele a Joanã incorporou. No dia 10 de junho de 2025, como Deus, a sua serva, Deusilene Souza revelou. Louvado seja o nosso Senhor, pois Cristo em seu servo, em ele a Joanã incorporou. No dia 10 de junho de 2025, como Deus, a sua serva, Deusilene Souza revelou.
Eu me lembro quando Cristo incorporou no meu corpo, quando estava nascendo o sol daquele dia e partiu para a eternidade. Deus se lembrou de Jacó, Jacó de novo brotou, Cristo na linhagem de Dan, em Elias Joanã incorporou. Louvado seja o nosso Senhor, pois Cristo em seu servo, em Elias Joanã incorporou. No dia 10 de junho de 2025, como Deus, a sua serva, Deusilene Souza revelou. Louvado seja o nosso Senhor, pois Cristo em seu servo, em Elias Joanã incorporou. Saudações para todos os irmãos, família pertencente ao quarto anjo. Saudamos os nossos queridos irmãos. Para os nossos irmãos que estão na América do Sul, Brasil, começando pela liderança, nosso querido irmão, nosso servo, Elias Joanã, nossa conserva, Deusilene Souza. Nós saudamos com a paz de Cristo, inclusive todos os irmãos que fazem parte desta família, Quarto Anjo. Temos a nossa querida irmã, Maria Conceição, cantora, compositora, e o seu esposo, nosso querido irmão José, Marcos José, e ainda temos também o nosso querido irmão Marcos, que se encontram também no estado de São Paulo. E nós saudamos também nosso querido irmão Enoque Castro, que se encontra em Pernambuco, e outros irmãos, nossa querida irmã Mari, com grande alegria, todos nós estamos aqui neste exato momento, tão felizes com este grande dia marcado, de uma grande cerimônia, que este dia foi marcado por Deus, período que Deus vai cumprir a sua promessa, aquilo que Ele prometeu, que Ele vai cumprir. E assim chegamos neste período. É o período que vai se cumprir a incorporação de Cristo. Então, por isso, amados amigos, nós saudamos com a paz de Cristo os nossos amados amigos, irmãos, a família Quarto Anjo. Então, neste exato momento, é o período que começa a incorporação. E a incorporação de Cristo não é um culto tempo, mas começa a partir deste dia para adiante. Este é o processo da incorporação. Por isso nós agradecemos e da mesma não esquecemos também para o nosso irmão em Moçambique, nosso irmão Júlio Sabonete, todos empenhados nesta última grande obra. Então, saudamos também para todos os nossos irmãos aqui em Angola. Então, nós agradecemos mais uma vez por chegarmos neste dia tão especial. É um motivo de grande alegria, em que estamos com uma alegria, uma emoção santa diante de Deus.
e que as promessas de Deus não falham. Por isso, nesta hora, nós temos mais uma vez a nossa querida irmã que vai fazer a confissão olhando para o céu. Nossa querida irmã vai fazer a confissão olhando para o céu e depois da confissão, então, ouviremos e veremos o que se segue. Por isso, meus queridos irmãos, este é um momento muito especial. Todos nós estamos aqui com uma grande alegria, porque este dia é um dia marcado na história da Terra, porque é um período que começa a finalizar a batalha do grande conflito, que começou no céu e foi transferida aqui na Terra, e agora estamos a caminho de 6.000 anos para finalizar a batalha. Por isso, agradecemos, louvado seja Deus. Agora você vai ouvir mais uma irmã fazendo a confissão, olhando para o céu. E depois ouvirás a mensagem ao quarto anjo sobre este ministério. Brasil, Angola, Moçambique. Louvado seja Deus. Amém e amém. Eu, como Albertina Janda, creio que Deus vai encontrar o seu servo Elias Joná para realizar esta obra aqui na terra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Nota 434. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e ao remido desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando o ser fizer chamada, 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 lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando o ser fizer chamada, 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 lá estarei. Lhe darei então prazeres até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando o ser fizer chamada, 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 lá estarei. Amém.
Seja bem-vinda, mamãe. Caminho de espinho, mas é bom. Seja bem-vinda, uma vez muita coragem da minha mãe. Seja aqui, porque a batalha mesmo, muita paciência, para evitar essa cadeira da minha mãe. Obrigado. Seja bem-vinda, mamãe. A família Guatemala, coragem, amorosidade. Obrigado, mamãe. Até aqui, o Senhor nos ajudou.